bom dia. E hoje nós vamos terminar o livro da sabedoria dos capítulos 13 a 19. E é um livro que só encontramos na versão católica, é um dos livros que só na nossa tradução católica tem o livro da sabedoria. E um versículo que eu decorei, que toca meu coração e que durante a leitura vocês vão escutar, é no capítulo 16, versículo 12. Não foi uma erva nem um unguento que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Mostrando que o poder da palavra de Deus em curar tudo, em nos transformar e nos fazer pessoas mais apaixonadas por Jesus, tá bom? Então nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem, Santo Espírito, vem com teu poder nessa leitura, nessa escuta da tua palavra, para que possamos ser tocadas e possamos ser abençoadas pelas palavras de vida eterna. Amém. Capítulo 13. Para conhecer a Deus por analogia. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bem visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram fogo ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada com a água impetuosa, ou os astros dos céus por deuses regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é sua força e seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, esse só incorre numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles a observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Ídolos de madeira. Mas são desgraçados e esperem mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore de fácil de manejar, habilmente ele tirou toda a casca e, com a habilidade de seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e deu-lhe a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal, pois em vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas, quando lhe imploram por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se vergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Capítulo 14. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abristes caminho mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aqueles que as afronta mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejais inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas do navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo refugiando-se num barco que vossa mão governava,
conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele o que fez, este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo por que também os ídolos das nações serão julgados na criação de Deus. Eles se tornarão uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laço para os pés dos insensatos. Origem da idolatria. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens o introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas por aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento desse culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista que, talvez querendo agradar ao soberano, deu-lhe sua arte à semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Consequência da idolatria. Como se não bastassem ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso. Porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramento enganadores, pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Capítulo 15. Conhecer a Deus. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro, vós sois paciente, tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores, borrada a figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos, fantasia inanimada de uma imagem sem vida que provoca paixão, cativados pelo mal, não merecem estar senão o mal, esperar senão o mal, os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Ídolos de barro. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole e forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma gíria faz vasos destinados a fins nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. Para qual desses usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. Do mesmo barro forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade, ele que ainda há pouco nasceu da terra, em breve voltará a ela de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida.
Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata e imita os que trabalham o cobre. Pó é o seu coração, mas viu que a terra é a sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. É mais desprezível que o barro a sua vida. E mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele a vida é um divertimento, e nossa existência é um mercado lucrativo, porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mas que qualquer outro, este homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Outros ídolos. Ora, verdadeiramente muitos insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos do vosso povo que oprimiram, porque eles também tiveram por Deus todos os ídolos das nações, que não podiam ser vistos de seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para palpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi com efeito o homem que os fez, formou-os alguém que recebeu a alma do empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio, porque sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera, ele pelo menos tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que os outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Reinterpretação do Êxodo, capítulo 16, carne do deserto. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimento cordonizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea, estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso. Pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que os outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Serpentes. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados por a sua correção, eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostráveis a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que lembrasse de vossas palavras e em seguida ficavam curados, para que não viessem esquecê-las completamente e as subtraíssem de vossos benefícios. Não foi uma erva, nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte, vós conduzis as portas dos Hades e de lá tirais, enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. A natureza a favor de Israel. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios que recusaram conhecer-vos foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivadas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que esses se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir os frutos de uma terra iníqua, mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentasse o vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga,
vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia apesar da saraiva e brilhava debaixo das chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar-se os justos, até perdia sua natural violência. A criatura vos é submissa a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que puserem em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo em que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer e que é preciso adorar-vos antes do raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Capítulo 17. A praga das trevas. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigília. Depois de terem imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados como presos de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para iluminar essa noite sombria. Mas apareciam-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por essa visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e essa sabedoria que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual nada podia escapar, porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque quanto menor for em sua alma a esperança do auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo que se tem medo. Eles, durante essa noite de potência, saída dos recantos dos Hades impotente, dormiam no mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros, fosse ele camponês ou pastor, ou operário que se avadiga sozinho no seu trabalho. Uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror, enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações. Somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmo um peso mais insuportável que esta escuridão. Capítulo 18. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhe a voz, e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos.
Davam-lhe graças, porque não se vingavam dos maus tratos suportados, e pediam-lhe perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como o sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas, eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. A morte dos primogênitos. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los fizesse perecer em multidão os seus filhos, e todos juntos vós o aniquilastes na profundeza das águas. Essa mesma noite, tida sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício. De comum acordo estabeleciam o pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais. Quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos, uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque num instante sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus, porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio do seu curso, vossa palavra toda-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra, condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra, tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados assaltaram. Tomando aqui e acolá, semimortos revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Expiação. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela abateu no deserto, mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso, opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que os castigava, relembrando-se os juramentos feitos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros, quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro, nas 4 fileiras de pedras os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante dessas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. E último capítulo, capítulo 19, a passagem no Mar Vermelho. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguia até o fim, porque Deus previu o que eles haveriam de fazer, isto é, depois de terem deixado partir os justos, estando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como fugitivos aqueles quais tinha rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem em minha tormentos um castigo completo, e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas.
Por aí passou toda ela, nação dos que vossa mão protegia, e o que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador. Porque ele se lembrava ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra contrariando a geração dos vivos tinha produzido moscas, e como o rio em lugar de peixes tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados. Portanto, para satisfazê-los, colonizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Escravidão de hóspedes. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas esses reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas esses, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males, do mesmo modo foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão procuravam cada um do seu lado o caminho para as suas casas. Conclusão. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudavam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam a terra. O fogo era ainda mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que atravessavam e não liquefaziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar. E aqui termina o livro da sabedoria. Até amanhã, se Deus quiser.